Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast. O nosso podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Muito obrigada por você estar nos assistindo mais uma vez. Esta semana temos uma convidada muito especial. Ela é muito especial para mim, para minha família e logo vocês vão saber por quê. Ela é uma profissional muito qualificada, muito competente, tem tido um trabalho maravilhoso com as pessoas, de ajuda emocional, espiritual, uma ajuda física também, não deixa de ser, né, para as pessoas. Eu vou contar tudo sobre o trabalho dela, mas primeiro eu vou me apresentar para vocês, porque talvez você está chegando aqui nesse podcast pela primeira vez, não sabe quem que eu sou. Bom, meu nome é Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, tenho 3 livros publicados. Hoje não trouxe meus livros, esqueci os livros, mas vou deixar aí o link dos meus livros, caso você queira saber mais a respeito, tá bom? Me sigam aí no Instagram. E eu quero falar, então, da nossa convidada, porque a gente tem muita coisa para conversar e o nosso tempo é curto, então a gente não pode perder tempo, né? Porque ajuntando, gente, hoje eu e mais essa convidada que vocês vão ver, vai dar uma boa conversa, porque a gente gosta de conversar. E conversar juntas ainda, a gente nunca passou por isso, de fazer um podcast juntos. Então, para mim, um podcast, um privilégio estar hoje fazendo esse podcast. Estou muito feliz, porque realmente ela faz parte da minha vida agora, da minha família. Então, eu estou muito feliz de recebê-la aqui. Vou contar sobre ela para vocês. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês uma profissional, como eu falei, que ela é muito dedicada e ela é apaixonada por essa jornada de cura e de crescimento pessoal das pessoas. Ela é uma terapeuta, ela é especializada em terapia de retrocessamento, depois ela vai explicar para vocês, retrocessamento generativo, pelo IBFT Internacional. Ela tem muita experiência que abrange desde o tratamento de transtornos emocionais, medos, traumas, abusos, luto, até apoio nos relacionamentos familiares e doenças psicossomáticas. Mas a jornada dela vai além de técnicas terapêuticas. Ela também tem formação como terapeuta integrativa, né, pela Unicesumar, e ela está buscando aprimorar cada vez mais as habilidades dela e oferecer abordagens complementares aos pacientes dela. Além dessa dedicação profissional toda, ela é uma pessoa de muita fé, uma fé cristã. Ela sempre fala que ela ama Deus, que ela ama Jesus. Ela é casada, mãe de 4 filhos maravilhosos, vó de 2 netinhos, um que já nasceu e outro que está aí quase para nascer. Então, ela tem uma família muito abençoada. E utilizando uma análise corporal como uma ferramenta, ela tem buscado ajudar as pessoas a descobrirem as raízes, né, das suas dores, dos seus problemas, promovendo um maior crescimento pessoal e um bem-estar para essas pessoas. Então, eu quero apresentar para vocês aqui a terapeuta Andréia Figueiredo. Bom dia. Seja muito bem-vinda no nosso podcast. Bom dia, Roberta. É um prazer estar aqui, né, com você. Que bom. E também com as pessoas que vão nos assistir. Com certeza. Porque o meu objetivo maior é que sirva, né, para alguém que nesse momento está sofrendo, com certeza, né, com problemas emocionais e que a gente possa acrescentar na vida deles, né? Além de conhecer nossa história, mas deixar essa importância, né? Verdade. De realmente não achar que não tem problema. Tem problema sim e você tem que enfrentar. Com certeza. Todos nós temos problemas, mas temos que descobrir a causa, né? E ir atrás da solução. Sim. Por isso que eu quis trazer você hoje aqui, não só para contar a nossa história, que nós temos aí em comum, né? Mas também sobre o seu trabalho, esse lindo trabalho que você tem feito e ajudado tantas pessoas. Mas, gente, primeiro eu preciso contar para vocês um pouco da nossa história aqui, porque a nossa história, assim, é uma coisa, é só Deus para fazer o que Ele fez com a gente em comum. Eu sou muito grata a Deus pelo que Ele fez nas nossas vidas, tem feito, né? É o seguinte, eu tenho 3 filhos, mas 2 dos meus filhos, os meninos, eles conheceram 2 meninas.
Mas essas duas meninas são as filhas da Andréia. Sim, gêmeas. E são gêmeas, gente. Os meus 2 filhos, os irmãos, vão se casar com 2 irmãs gêmeas. As duas não são idênticas, né? Eu sempre falo, uma é loira, uma é morena, outra é alta, outra é mais baixa. Elas são um pouquinho diferentes, dá para ver que elas são irmãs, mas elas não são idênticas. E primeiro o meu filho mais novo conheceu a Alexia e depois, quando ele foi lá para conhecer a Alexia pessoalmente, levou o irmão e o irmão viu a irmã, a Helena, e também se apaixonou e eles começaram a namorar praticamente juntos, né? Sim. Então, eu e a Andréia, nós acompanhamos aí desde o começo, né, esse romance deles e a gente ficou torcendo para isso, porque nós vimos que era uma bênção de Deus. Eu pedia para Deus noras, né, meninas para os meus filhos, como as filhas dela, e ela também orava, né, desde que elas nasceram, para que Deus desse para ela homens de Deus, né, como são os meus filhos. Então, uniu o útil com o agradável, né? Deus uniu as nossas famílias, é uma família só. E nós nos demos muito bem, fizemos uma amizade muito boa, muito gostosa desde o começo, tanto eu e a Andréia, quanto o esposo da Andréia com o meu esposo, né? E os filhos, assim, eles se uniram, são todos amigos e nós temos amizade com toda a família. Então, nós vemos que foi algo muito de Deus. Então, a gente agradece muito a Deus por essa união. Né? Agora, um dos nossos filhos, né, e uma das filhas dela vão se casar já no próximo mês, então estamos aí nos preparando para casarmos os nossos filhos, estamos muito felizes com isso. E hoje eu trouxe a Andréia aqui, né, não só para contar essa história linda que Deus escreveu nas nossas vidas, mas para contar, como eu falei para vocês, sobre o trabalho dela. Sim. Então, Andréia, agora eu quero deixar você falar, porque eu falo bastante, mas você que tem que falar hoje. Sim. E eu vou começar já fazendo uma pergunta para você, né? Como que você descobriu essa sua paixão pela terapia de retrocessamento generativo? Reprocessamento. E que você explique para a gente o que é isso, tá bom? Sim. Bom, a minha paixão por vidas, eu acho assim que desde quando eu comecei a entender as pessoas, assim, eu sempre me preocupei em agradar as pessoas, né? Isso muitas vezes as pessoas veem hoje como síndrome do Salvador, ou porque hoje em dia o ser humano ele é muito individualista e ele só pensa nele, com certeza, né? Mas quando você é cristã e tem uma educação cristã, você começa a ter um olhar diferente, né? Misericórdia, né? Isso, tudo que você vai falar, você se coloca no lugar da pessoa primeiro, né? Então, eu não posso sair falando o que eu quiser e magoando, porque toda palavra lançada não é vazia. Com certeza. Você já lançou, você pode se arrepender, pedir perdão, mas já foi lançada, né? Então, eu já tive sempre esse compromisso, né? E muitas vezes até as pessoas confundem e pensam, nossa, que bobinha, que não sei o quê. Mas já veio isso, né? É de você isso, né? É de mim, né? Então, tanto é que na escola, no ensino normal, antes do ensino médio, teve lá uma tipo assim, uma eleição, né? Então, tinha do melhor aluno e eu ganhei do melhor amigo. E para mim, isso tem muito mais valor do que se fosse o melhor aluno, entendeu? Porque você é o melhor aluno, é só você estudar que você consegue. Mas o amigo, o melhor amigo, eu até guardo, eu tenho em casa, né? Mostrei para os meus filhos, né? Sim. Falei, gente, nossa, eu fico muito feliz com isso, É fidelidade, né? fieldade, tudo, né? E depois, então, eu fiz ensino médio, fiz magistério e ficava naquela coisa, psicologia, pedagogia, psicologia, pedagogia. Sim. Daí mudava, né? Daí eu fiz 4 anos, né? Entre psicologia e pedagogia. Me casei muito nova, porque eu queria ter uma família, já namorava há algum tempo. E me casei. E daí, quando eu estava de 5 meses do Heitor, eu tive que trancar a faculdade, né? E também eu tinha a minha profissão de cabeleireira. Sim, que você trabalha até hoje, né? Isso, que trabalhei 32 anos, né? E agora eu tenho alguns atendimentos VIPs, né? Ainda tem. Não é aberto, assim, para todo mundo. E todo mundo, você pode perceber que muita gente, eles falam mais coisas pro cabeleireiro do que pro psicólogo. É verdade. Cabeleireiro você senta na cadeira, né? E se abre, né? Então, eu tenho clientes mesmo que, às vezes, elas iam, né, para conversar, para desabafar, né?
E então isso pra mim, eu acho que por isso que eu não Foi um sentia treinamento, falta. então. Foi um treinamento. Depois na igreja, como liderança de casais, educação de filhos, a gente também sempre deu muito aconselhamento. Sim. Então isso eu já via que era um dom em Sim, mim, né? com certeza. E agradecer muito a Deus por isso, porque eu amo fazer isso. E com a pandemia, cabeleireiro, tipo, como você ia fazer cabelo online? Verdade, não teve E daí jeito. eu falei, quer saber? Vou voltar a estudar. Daí eu voltei a estudar, fazer vários lembro cursos. dessa fase. E assim, como meu esposo pegou Covid e a gente ficou totalmente isolado, porque não tinha vacina, não tinha nada, ninguém sabia, né, como tratar de verdade. Ele quase morreu, né? Foi um tempo muito difícil, nós isolados. E eu falei... Os nossos dois maridos, né, ficaram muito doentes. E eu pensei, em vez de eu ficar pensando problema, porque o que você pensa e você fala, você cria, né? Então eu falei, vou ocupar minha mente, né? Com certeza. Mente vazia, oficina do... Vou ocupar minha mente com o quê? Com o estudo. Daí eu voltei a estudar, né? Cursos online, né? E daí fiz esse da TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. Entendi. Você reprocessa as memórias de dor, né? E geralmente a psicologia em si, o que ela faz? Ela usa ferramentas e ajuda a pessoa a resolver os problemas dela. Como eu vou conviver com o meu problema. Com os problemas. E isso para mim não era legal, não era bom. Entendi. Eu como conviver? É igual um carro, você leva num mecânico. Sim. Né? E o seu carro está com barulho. Daí você imagina na próxima semana você chegar e ele te der um fone de ouvido e falar, tá pronto. Você não ouve o barulho, mas o barulho está lá. Então isso para mim não fechava. E só de ficar falando também não fechava. Entendi. Né? E essa terapia, ele tem todo, assim, uns métodos que você vai passando e a pessoa, ela vai... a gente vai tratando o psiquismo dela humano e o que ficou guardado, os traumas, as memórias de dores, Por quê? A psicologia hoje, principalmente no Brasil, ela foca em autoconhecimento. Sim. E não é só isso. Porque se você só se autoconhece já com os seus traumas, você vai continuar a mesma, não tem mudanças. Sim, entendeu? Entendi. Você só vai ver o quanto ruim você é. Quanto problema que você tem. Agora, quando você trata e descobre a causa, da onde vem isso, que geralmente é da infância. Sim. Tem gente que desde o útero tem problemas emocionais, de rejeição. E às vezes não é por maldade da mãe, às vezes era uma situação financeira, não era a hora. Só que ela envia emoções e até fala, né? Pra quem não sabe, os bebês também ouvem, Eles né? ouvem, fica tudo guardado no cérebro, né? Na minha época, o doutor Osmar Guerini, que era o médico do Heitor, ele fez um exame que eu acho que hoje não usa mais, que pegava uma corneta e... Sim, tinha, pro bebê pular lá dentro da pra ver barriga. se eu via. E ele pulava, É assim. verdade. Então, é até científico, é real, né? Sim. Então, ouve, né? Então, tem pessoas que desde o útero, né? Então, por isso que quando a gente trabalha a parte cronológica, é do 0 até a idade que você tem hoje, né? Então, geralmente, a pessoa vem achando que ela tem apenas um problema. Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de sapo, sabe? Alguma coisa assim, ou eu fui abusada, alguma coisa. Mas, quando a gente começa a tratar do 0 até a idade que você tem hoje, a gente trata coisas que você nem sabia. Nossa. E que está até no seu inconsciente. Por quê? Nosso corpo, né, nosso Criador, graças a Deus, fez tão especial e tão perfeito que o nosso inconsciente, ele registra memórias de dores que você, muitas vezes, humanamente não suporta. Para que ele registra? Para quando você for crescendo, talvez você consiga resolver aquilo. E daí, o que ele faz? Por repetição, ele joga aquele trauma, aquela coisa. Então, às vezes, muita gente fala assim, meu pai era alcoólatra. Eu não vou ser alcoólatra. Daí você vai ver a história. A pessoa se torna um alcoólatra. E se não cuidar, o filho dele, e isso vai para a descendência. Nossa. E por quê? Porque o inconsciente, ele traz aquela memória de dor. Pra quê? Porque ele é mau? Não, pra você resolver agora. Entendi. Né? Igual um relacionamento errado, às vezes, que você namora. Tem gente que até brinca e fala, eu tenho dedo podre, né? Porque pega uma pessoa... Exatamente igual. Por quê? O seu inconsciente, ela pode ter 100 pessoas, ela vai atrair aquela pessoa, né? Sempre a mesma. Sempre a mesma.
Por quê? Para ela resolver aquilo. Agora, se a gente na terapia, né? Então, eu gostaria que você refletisse. Isso já aconteceu na sua vida, ou acontece, ou às vezes você se pega repetindo coisas da sua mãe, né? Ou de alguém da sua família que você nem gosta. Você fala, ai, meu Deus. Que repetir, né? As coisas Isso. boas é bom, né? Sim, as boas, tudo bem, mas às vezes a gente se pega repetindo coisas ruins, né? E fala, meu Deus, tô igualzinha, né? Então, com a terapia, a gente trata essas coisas antes e muitas vezes você não vai ter que passar pelas experiências, né? Sim. Que muitas vezes são dolorosas, doloridas, né? Destrói a pessoa, Com né? certeza. Por isso que hoje a gente vê muitas pessoas destruídas. Uma ansiedade, né? O que mais tem que hoje. não acaba, depois leva à depressão. Sim. O que é ansiedade, né? Queria deixar bem claro. Ansiedade é excesso de futuro. Sim. Então, muitas vezes, tem tantas coisas na nossa mente e a gente já fica preocupado da hora que, nossa, eu tenho que responder aquele e-mail. Nossa, aquela pessoa, aquela paciente, eu conversei já e tal. acorda preocupado. Né? Então, você aprende técnicas, né? Para se libertar. Então, durante todo o processo de atendimento, além da gente tratar as emoções, os traumas, as dores, eu faço um processo de mentoria. Certo. Como? Conversando, né? Com as pessoas e levando elas a começar a entender algumas coisas, né? Na verdade, a gente caminha junto. E a própria pessoa, ela começa a ter insights, Olha né? só. E daí ela fala, nossa, principalmente quando a gente está passando por um trauma. E uma coisa muito interessante de falar. Tem pessoas que não gostam de falar sobre a vida. Às vezes é uma pessoa importante, não quer se expor, sofrer um abuso. Com a TRG não é necessário. Não precisa. Né? A gente aplica técnica que a gente só pergunta de 0 a 10, quanto é a sua dor sobre isso? Ela só vai lembrar daquilo. Isso, ela vai reprocessar e vai me falar 10. Entendi. Vai reprocessar 9 e vai indo. Ela chega no 0. Olha só. É maravilhoso, é extraordinário. Quando ela chega no 0... eu falo que é uma coisa de Deus mesmo, sabe? Porque é como se a pessoa tivesse a oportunidade de voltar naquela vida lá e não existe. A Bíblia fala que é possível uma vez só, né? Nascer e morrer. Né? E é possível, assim, você volta naquele trauma, né? E daí, como você reprocessa, quando chega nos últimos, a pessoa até fala assim, nossa, mas não era desse jeito. Ela começa a enxergar com a realidade boa que ela tem hoje. Olha só. Porque às vezes era uma criança. Sim. Entendeu? Sim. Então, para ela, tudo ali era absurdo, né? E hoje, com a experiência de vida, tudo, na hora que ela reprocessa aquela dor, ela fala, nossa, mas não era assim tanto. Minha mãe não era tão assim. Entendi. Né? Eu não tenho que matar minha mãe emocionalmente. Porque hoje em dia eu acho muito triste, muito triste. A gente tem que tomar muito cuidado com os profissionais que você leva os seus filhos, leva a sua família ou te acompanha. Tome muito cuidado. Estuda a vida dele. Ver os frutos dele, a família dele. E se esses frutos é o que você quer para a tua vida, sabe? Pensa muito nisso, porque isso faz toda a diferença, porque ele pode sim te influenciar. Não deveria, né? Temos conselhos de psicologia, de terapeuta, mas até eu faço parte do conselho de terapia, né? Da TRG. Então, eles nos acompanham, dão mentorias mensais, ao vivo, né? Então, é muito interessante, né? E então eu falo, cuidado com o profissional. Porque você pensa às vezes que está ajudando seu filho e ele vai marcar uma próxima reunião para você vir e conversar com o seu filho que você que está errada e seu filhinho está certo. É isso mesmo. Então tome muito cuidado, principalmente se você tem, né? Se você é cristão, né? Procure pessoas, você já tem você ensinou em casa, né? A parte cristã, você crê na salvação, você crê em Jesus, então tome muito cuidado, porque pode ser destrutivo, né? Verdade. Então eu falo isso com muito temor, né? Porque são os meus colegas, mas tenham muito cuidado com isso. Porque é muito sério, muito sério, né? Muito sério. E então a terapia de reprocessamento generativo, ela vai então focar, né, nesses momentos de dor
E não é uma coisa que eu vou fazer, né? Sim. É que as pessoas, quando elas passam por essa experiência, elas ficam tão felizes que elas falam: ai, você me curou. Não foi nada, gente. É a pessoa mesmo nesse processo de cura, porque ela interage junto, Entendi. né? Não é uma coisa só que fica falando e a pessoa dorme. Sim. Ela interage, e nisso a gente vai tratando também a parte psicossomática, porque a pessoa começa a sentir coisas, né? Dor no Tipo, corpo, na hora que ela né? começa a fazer o reprocessamento, eu pergunto assim, suas mãos, tá tudo bem? Seus pés, né? Então, coisas que iriam trazer uma doença psicossomática, a gente já tira. Entendi. Aquela dor na hora da terapia, entendeu? Entendi. E é ativamente a pessoa, ela que vai também se reprocessar, é junto ali o processo. Nós estamos Não todos sou ligados, eu né? que faço muito. Até coloquei no meu Instagram que de uma paciente, né, que ela, nossa, André, eu não dormia há 30 anos. Eu vi. E você me curou, né? É. Daí depois eu falei pra ela, não, eu não, né? Você se libertou, né, disso que te carregava. Você só deu uma ajuda. Daqueles traumas. E ela achava, como todas as pessoas acham, que é coisa que tá acontecendo agora. Ah, tá. E não, era traumas passados, né? Mas vai de despertou uma maneira, agora. sim, e não necessariamente você precisa me falar o que é. Sim. Né? Porque tem gente que sofre abuso, tudo, e né? não quer falar. E às vezes não quer falar quem foi, porque às vezes, muitas vezes, quem estuda sobre abuso vê dentro da que família, são pessoas da família, amigos, que seus pais confiam. E tem gente, muita gente que vive até hoje e não fala pra ninguém e nunca verdade. falou, né? E quando ela trata isso, é libertador. Com certeza. Porque às vezes te limita na parte sexual, né? é. Na parte do sentimento. Sim. Então, é necessário, É necessário né? falar. E eu falo assim, pessoas que já passaram pelo processo, meus pacientes da TRG, eles que indicam, porque para eles é tão maravilhoso o processo, eu acabo tratando famílias inteiras. Olha só. Porque às vezes o processo de abuso, se aconteceu, não foi só com aquela. Sim. Foi com a irmã, foi com a outra, Nossa. só que ninguém fala, né? Caramba. E daí depois acaba vindo toda a família para mim. Puxa vida. Né? E em casos de família também, de separação, ou principalmente traição, Sim, né? sim. De casais, daí a gente acaba tratando, eu trato o esposo, a esposa, os filhos, né? que ainda às vezes Ficam estão em com casa, traumas. sofreu aquilo. E daí, então, é libertador, porque a TRG, como terapia, né? Então, você pode tratar a família, né? Entendi. Porque pelo conselho de psicologia, não pode. às vezes tem gente até que fala, porque eu lembro que uma vez minha cunhada passava e eu fui querer dela, ai, não pode porque você... Entendeu? Mas assim, não tem nada a ver, porque a gente trata o ser humano individual. E daí, depois que você trata, nessa parte cronológica, de 0 até a idade que você tem, daí a pessoa pode fazer um autoconhecimento, entendeu? Entendi. Não é ruim, a Sim. gente não está criticando o Claro. autoconhecimento. Mas sim que é necessário, para ser um autoconhecimento verdadeiro, tira os traumas primeiro, Sim, né? entendi. Trata isso, se resolve. É muito lindo, porque a pessoa chega com um semblante... assim, todo descaído, sabe? Todo... E depois, sai. na primeira sessão, sabe? Eu pego e fotografo aquilo na minha mente, né? Como ela entrou e como ela vai sair. Daí você vê sorriso, você vê brilho nos olhos. Sim, com certeza. E o que mais lindo é a família, as pessoas que estão ao redor. Agradecendo depois, Sim, né? falando assim, que nem essa que não dormia, o marido dela me agradeceu. Olha só. Tipo, ela me levou para conhecer o esposo, né, assim. E daí ele falou assim, olha, obrigado, eu não dormia, na verdade, coisa. Porque ela Ela não acordava e dormia por tinha causa do- sonambulismo, né? Mas por causa dos traumas que ela carregava? Sim, que estavam lá, né? Uau. E depois do momento que a gente passou, né? E isso, agora ela já dorme tranquila, né? E ela ficava achando que era... Tudo bem que às vezes faz mal. Que era celular ou algum livro que ela sempre lia antes de dormir. Só que ela falou pra mim hoje, quando ela me deu esse depoimento, né? Agora eu posso ler antes Olha de dormir e que não me atrapalha, Que né? coisa. E remédios, cada vez mais, né? A pessoa vai se libertando dos remédios. Porque eu falo assim que o remédio, ele é uma UTI, né? Então, ele é necessário muitas vezes, né? Por exemplo, você sofre um acidente. Sim. Primeiro você, muitas vezes, está grave, vai para UTI. Depois você vai para o quarto. Isso, vai- Depois você vai ter melhorando. alta e vai para casa. Você não fica, né? E muitas vezes, né? As pessoas estão criando pessoas dependentes de remédio. Há né? anos, 20 anos, Sim,
30 anos. Sim. Tem uma amiga até que eu achava, nossa, que pessoa calma, parecia que ela era paz e amor, né? Daí eu falei, nossa, fulana, mas olha, né, que bom você é assim. Ela, é remédio. Eu fiquei tão triste, eu falei assim, meu Deus, né? Então, quantas pessoas a gente não olha hoje e acha, né, que olha, né, a pessoa iluminada. Eu sou calma de verdade, viu, Dé? Sim. Não, eu não fico julgando ninguém, né? Não, porque eu acho que tem... E assim, agora eu agradeço muito a Deus, porque, que nem eu tô com 3 pacientes que foram indicação de psiquiatra. Olha eu até vou pegar o nome dela, né? Terapia. Porque como eles estão entendendo agora, porque no meio da medicina, agora se fala muito da terapia integrativa, sim, né? Sim. Da holística, né? Então, isso estuda a pessoa como um todo. E isso eu estou amando, né? Bom. Porque não vê mais, assim, só com remédio, né? Mas o remédio é necessário. Não estou falando, né? Claro. Mal dos remédios, não. Mas, o que acontece? Tanto é que até o psiquiatra muda o remédio. Se você... Porque o seu corpo, o seu organismo acostuma com o remédio. Daí você tem que trocar a dosagem, né? E eu tenho pacientes que tem uns que eles tomam 7 por dia. E tem outros que perdeu o controle. Nossa. Tenta fazer o desmame, não consegue. Daí começa com a respiração diafragmática, algumas outras técnicas que a gente vai aplicando. E eu sempre falo assim, que nós somos espírito, né? Habitamos, temos nossa alma. Então, espírito, temos a alma, que é o que é alma? A mesma coisa que espírito? Não. Os pensamentos, sentimentos e as emoções. E habitamos no corpo. Então, nós somos seres trinos, né? Sim. E nós temos que cuidar das 3 partes. Verdade. Né? E, infelizmente, muita gente, por religiosidade, acha assim, tá depressivo, tá com síndrome de não sei o quê, borderline. Tá assim porque não tem Deus. Não, às vezes a pessoa... tem Deus, mas é essa parte de ligação. Fé. Não é no espírito que isso está acontecendo. É na alma. Na alma e vai passar para o físico, né? Então, a primeira coisa que eu faço na primeira consulta é perguntar: o que você tem feito? Você vai para academia? Como que é? O que você mais gosta de fazer? O que mais está te incomodando, né? Então, a gente passa por uma anamnese, né? Então, eu envio um link. Até depois eu vou deixar com a Roberta, né? Com os meninos, esse link. Que daí eu faço uma avaliação para vocês sem custo nenhum, né? Do seu nível de ansiedade, de depressão, né? E daí a gente monta, né, um planinho para você, né? Porque eu falo que os problemas, geralmente, são os mesmos, mas a gente não pode generalizar. É verdade. Porque Deus não vê a gente generalizando. Cada pensa, um é um indivíduo. Sim, você pensa, o Criador fez a gente com digital. Então, cada um. A minha não é a mesma que a sua. Então, isso tudo é muito lindo. Então, como eu vou atender a pessoa colocada numa caixa e ter um padrão assim? Verdade. Não. Né? Você atende online e presencial. Isso, eu atendo presencial ou online, né? Tenho muitos pacientes online, até de outros países, né? Só. Sim, tenho da Inglaterra, da Califórnia, né? De Boston, vários lugares, né? E também de outros estados. Então, se alguém quiser fazer uma consulta com você online, é só entrar em contato com você, por exemplo, lá no seu direct, no Instagram. Isso, perfeito. E marcar com você. E eu criei uma forma, assim, de ser fácil. Porque hoje em dia as pessoas falam assim, online eu não sei nem mexer. Mas eu falo, você tem celular? Tenho. Então, é por chamada de vídeo no Instagram, no WhatsApp. Não tem, então eu peguei. Porque, claro, poderia fazer de outros jeitos, né? Que às vezes. Mas eu pego uma maneira fácil para a pessoa, sabe né? Mexer no WhatsApp. Mim, isso, né? Então, até. E não tem idade, sabe? Eu tenho pacientes lindos, assim, de 74 anos. Idosos. Sim, idosos que estavam depressivos. E isso ia afetar. Já estava no mental e já ia para o físico, né? Só. E principalmente por coisas assim que os filhos às vezes falam, o meu psicólogo disse que eu tenho que matar a minha mãe emocionalmente, porque eu sou muito emocionalmente dependente. Nossa. Minha mãe é narcisista. Então, cuidado com isso, cuidado com as coisas que você lê na internet, sabe? Porque hoje em dia, sabe o que tem acontecido, Roberta? Isso me chateia muito. As pessoas têm traçado, né, o seu diagnóstico, não por um profissional sério, né? Mas sim, ela olha lá,
As características, autismo. Então, se a sua criança, se ela anda na pontinha do pé, já é autista. Se ela fica isoladinho. Não, gente, eu vejo um monte de diagnóstico que não é assim, não, entendeu? Verdade. TDAH, muita gente hoje tá assim, só porque é ríspida, todo mundo hoje porque tá com não TDAH. se coloca no lugar do outro, sabe? Então, para esconder seus defeitos, né? E depois não pedir perdão, alguma coisa assim. Sim. A pessoa fala isso. Ai, tenho TDAH. E daí ela acha que ela pode fazer tudo. Então, briga com você, faz isso. Ah, eu tenho... Não é bem assim, né? Então, e também eu vou falar um alerta para você. Não fica procurando na internet. O que é TDAH nesse sentido, assim, de... Daí a pessoa já fala, meu marido é narcisista. Quantas pessoas estão se separando? Por causa disso. Porque daí fala, meu marido é narcisista, eu tenho que me libertar. Sabe? Vamos libertar os dois. Sim. Vamos fazer terapia, tirar os traumas. Você veio de uma família que te criou de um jeito, ele veio de outra, né? Então, Deus pega e coloca duas pessoas totalmente diferentes. Vocês vão viver junto aqui, né? Então, a gente tem que ter sabedoria. Com certeza. Né? Acima de tudo. E não pegue diagnóstico assim, né? Eu tenho vários pacientes que eles chegaram com os diagnósticos assim que, sabe? Tem uma que veio de outra cidade, né? Ela viu que eu fazia TRG, veio pra cá. E ela veio presencial por conta que ela tinha passado por vários terapeutas e psicólogos lá. E teve uns que falaram assim, seu jeito não tem mais jeito, é internação. Nossa. Eu pego vários casos assim. Tipo, internação para Sim, internação em hospital psiquiátrico. Daí eu chego e oro antes sempre, né? E falo, Senhor, é um desafio, né? Me dê sabedoria. E daí você vê a pessoa curada, né? Graças a Deus. Eu tive um caso, né? Que foi muito assim, um rapazinho, né? E, assim, ele queria um esporte e tal, assim, ele treinava, ele fazia, né, tava assim, e daí ele teve um problema, né, que ele estava em outra cidade, daí ele foi mal compreendido, mal interpretado, chegou aqui e as pessoas que conviviam com ele achavam que ele estava com mania de perseguição e tal, mas na verdade aconteceu coisas com ele lá que era para ele estar mesmo desse jeito. Estava totalmente normal o quadro. Só que quando você passa por um psiquiatra, a pessoa só fala como ela está se sentindo agora. Entendi. E ele vai te medicar pelo que... não vai olhar exame, muitas vezes, nada, né? Já passei por isso. E daí ele vai olhar e falar, por exemplo, se você vai lá totalmente estressada, de TPM, ele vai te dar um monte uma tarja preta. Isso, de remédio, entendeu? Sim. Então, graças a Deus, a parte integrativa e holística não tá mais assim, né? De outra maneira. Mas esse rapaz chegou nesse ponto de internarem ele e fazer o diagnóstico de esquizofrenia no menino totalmente saudável que deu o remédio para ele, só que o nosso corpo é maravilhoso, o próprio corpo estava reagindo contra o remédio, porque ele é tipo Sandy, tem bastante músculo, assim, né? Então, o próprio corpo estava negando o remédio, né? Daí ele chegou lá, eu peguei e a hora que eu olhei para ele, eu falei, não, isso é reversível, ele não tem isso. Daí a gente conversei primeiro com os pais, né? Depois com ele. E agora, depois do atendimento tudo, ele já tá em outra cidade, em outro time. Olha que bom, ele tava traumatizado, né? Apenas. Sim, era um trauma, né? E de perseguição, porque, na verdade, foi bem sério o que aconteceu lá, né? E as pessoas falaram, te matar, vou sequestrar sua família. Então, a mãe, quando ele saía nos lugares e via alguma coisa assim... Ele tinha medo. Ele falava, vamos sair daqui, vamos... E ela, por não saber, né? Ela achava que ele estava com mania de perseguição, começou a ficar assustada, né? Então, às vezes, um desentendimento ali na família, que não interpreta direito, daí vai para o médico. Então, quantos hoje não estão numa clínica, né? Sim, tem sido mal compreendidos. Porque esses remédios são assim. Você toma... muitas vezes não reverte, porque ele acaba com a tua memória, né? Verdade. Então, as pessoas falam, eu quero dormir porque eu quero esquecer tudo. Olha, cuidado porque você vai esquecer de verdade. Esquecer tudo mesmo. Porque acaba a sua memória, né? Dei, quais que são os principais transtornos emocionais que você tem tratado, assim, das pessoas? Sim. Principalmente na adolescência,
borderline, né? Que é por estresse. Se cortam, aquelas pessoas. Geralmente, borderline, depois quando você vai estudando mesmo e você vai reprocessando a pessoa, você vê que geralmente é de pais separados. Ah, tá. Uhum. São traumas. Sim, são traumas. Abuso, pais separados. Que aquela criança, ela congelou ali. E ela vem essa criança grande, que casa uma criança, tem filho, uma criança, mas ela ainda tá na dor da criança. Nossa. E a terapia, ela vai descongelar aquela criança. O borderline é diferente do burnout, né? É, porque o burnout que é burnout, por estresse. Isso, muito trabalho. Geralmente médicos, cabeleireiros, pessoas, pastores, pessoas que trabalham muito, né? E não tem um equilíbrio emocional, né? Então, vai perdendo, né? E daí você tem que aprender a descansar. Por isso que é espírito, alma e corpo, né? Senão, o que vai acontecer? Deus tem todo um plano para tua vida. Só que daí você vai morrer bem antes e não cumprindo totalmente. Com certeza. Né? Então, tem tempo para tudo. E a maioria são mulheres, homens, crianças? Qual assim, a faixa etária? Olha, assim, geralmente pode ser dos 14 para cima, começa. Que é quando mas começa tem gente. A mostrar Isso, mas tem gente até que já foi formado na faculdade. E daí começa a ter, né? Porque a partir do momento que ele saiu de casa, estudou, estava longe, estava tudo bem, né? Sim, sim. Mas quando volta, ele vê a realidade, né? E às vezes tem uns que a gente na terapia sempre fala assim depois, né? Tem uns momentos lá, agora traz uma lembrança de alegria. Porque a gente, graças a Deus, não tem só lembranças ruins. Claro. Mas infelizmente a gente só guarda. Só lembra das coisas ruins. Você desbloqueando essas ruins, você começa a vir as boas. Até no atendimento a pessoa fala, nossa, aquilo não tá mais. Agora eu lembro que a minha mãe brincava comigo, Olha aí, tá que ela vendo? me deu aquele presente, que ela fazia isso, vendo entendeu? só? Então desbloqueia essas memórias de dor, porque tem gente que no começo pensava assim, mas eu vou lembrar, vou ter que lembrar daquela dor, não quero. Não, você vai trabalhar aquilo e depois vai vir memórias boas, memórias de alegria, né? E o burnout... geralmente, daí não são coisas assim, né? Sim. Mas geralmente a pessoa que tem medo de escassez. Porque muitas vezes sofreu, quando era criança, traumas de falta, Certo. né? De coisas assim. Ou que pais que também só trabalhavam. Então, ela reproduz isso. Eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar. Eu não posso... Eu confesso que, às vezes, quando eu parava para descansar, eu me sentia culpada. Tipo, nossa, não tô atendendo. Preciso Meu Deus, trabalhar. mas que horas são? Não, agora são 3 horas da tarde, mas hoje o seu dia vai até... Você tem paciente até 9 da noite. Você só tá com umas janelas tem agora, que descansar. né? Como ontem eu terminei, era 9h30, né? Que eu terminei de atender. A gente tem que parar. Então, a gente tem que ter sabedoria, né? Nesse sentido. Você tem que ter esse luxo de Isso, descansar. Né? E a respiração, ela ajuda muito, essa respiração Fala que a gente sobre aprende, isso, né? sobre a respiração. A respiração, ela é a respiração diafragmática, porque... Não é essa respiração normal. Não. Porque hoje, pensa, a gente faz tudo mecânico. E a gente nem tem tempo para Então, é a respirar, né? inspiração, E às né? vezes, quando você tá cansado, sobrecarregado, você dá esse momento, né? E respira. Então, a gente tem que fazer isso muito. Por que a gente faz pouco isso? É desse jeito que a gente oxigena nosso cérebro. Sim. E outra coisa, todos os nossos órgãos precisam de oxigenação. Sim, precisa de sangue oxigenado passando, verdade. né? Então, a respiração diafragmática, eu sempre oriento, né? Que é muito bom você fazer de manhã, ao você acordar, para não acordar assim, pulando da cama, né? Quem tem gatinho, sempre sabe o gatinho, se ele tá dormindo, ele se espreguiça. Espreguiça, né? Então, é isso, a gente tem que acordar com paz, né? Então, se espreguiça lá, lembra do gatinho, respira. Essa respiração mais prolongada. Isso, né? Você vai puxar o ar pelo nariz, né? Bem profundo. E encher o diafragma, né? Para os pacientes, eu falo assim, enche o abdômen de ar, porque o diafragma se localiza aqui, né? Então, eu falo, puxa o ar pelo nariz bem profundo, enche o abdômen de ar e depois você vai soltar pela boca, não devagar. Pelo nariz. Não pelo nariz. Devagar. Conforme você vai soltando, vai relaxando todo o seu corpo. Olha só. Para as crianças, eu explico assim. Cheira a florzinha e sopra a velhinha. Ou cheira o bolo de chocolate, né? E sopra a velhinha, né? Isso. Então, eles também aprendem. E criança fazendo respiração, principalmente essas crianças com diagnóstico de hiperatividade, né?
eu tô atendendo muito também, né? Então, você ensina respiração, você conversa, Eu sempre dou alguns exercícios para fazer depois. Quais são os seus objetivos de vida? Eu quero ser jogador de futebol. Tá, então você vai fazer essa tarefa e me trazer semana que vem, né? Como jogador de futebol, o que você vai fazer? Tá, daí ele me traz e o que você tá fazendo para isso acontecer? Isso. Né? O que você tá plantando, né? Para você colher. Tá treinando. Daí você ocupa a criança, assim, com coisas dela. boas. Porque, infelizmente, hoje em dia, os pais, eles não têm muito tempo, não. Então, eles acham que comprometendo a criança em monte de cursos, em coisas... Não é sabe? isso. É o seu contato, É verdade, né? é verdade. É aquele negócio que falou lá, pai, quanto custa o seu tempo, né? Eu quero... Aquela história é real. Eu tenho visto muitas crianças com diagnóstico de TDAH. Na nossa época, quando a criança tinha esse jeito aí, hiperativo, a gente falava, é uma criança arteira, né? Não para quieto. Sim. E hoje qualquer coisa já é diagnosticado de TDAH. E aí eles tratam essa criança diferente, porque, como você falou, ela tem TDAH. E ela vai crescer se achando uma problemática. Isso. então, Principalmente não é nos assim. Estados Unidos, para os pais é bem fácil fazer isso, porque leva no médico e já prescreve remedinho. Isso. Daí vai ficar aquela Aí fica criancinha calminha que a memória dela já está sendo destruída de pequena, Olha sabe? Então, muita mudança, estuda alimentação, temos óleos essenciais, florais, Os muitas coisas, exercício físico, né? Muita Criança coisa tem que que dá para você brincar, fazer. tem E que mais, correr. mais que tudo, amor. Isso é o principal. Amor, né? Isso é o principal. Amor é o princípio de tudo, né? Odeio, como que dá para conciliar tudo, né? Que você tá falando aí de amor, eu tô lembrando, né? Porque você é uma pessoa muito amorosa com a sua família. Seu netinho tá lá do outro lado do mundo, daqui a pouco vai nascer o outro, vai ficar dois netinhos lá do outro lado do mundo. As meninas estão aí se casando, daqui a pouco vai ter netinho também. E como que você concilia tudo, né? A profissão, dar esse tempo para os seus pacientes e também a sua família. Sim. Né? E tem a família, tem a igreja, tem a casa, tem muita coisa para você coisa. fazer. Como que você concilia? Aí você usa também essas técnicas para você? Fala sobre isso. Sim, é uma coisa muito interessante, né? De tudo que eu faço, eu primeiro experimento em mim, né? Sim. E então eu respiro muito. Outra respiração assim que é muito boa para quem já tem as crises, se você tá na crise, né? As crises de ansiedade. Ansiedade. Né? Às vezes eu vou ter uma crise perto de você. E daí, se às vezes, de você, ou vamos colocar assim, do marido. Certo, né? certo. E o marido muitas vezes não entende, acha que é frescura e tal. Então, se você respira e já solta assim pela boca, como normal, ele vai falar, nossa, ela tá bufando. Né? Qualquer pessoa, assim, alguém que você tá, mais alterada, assim, vai falar, que você tá bufando, né? Então, eu sempre ensino meus pacientes, né? Puxa pelo nariz nesses casos e solta pelo nariz mesmo. Quando tá na frente das pessoas. Sim, no trabalho. Porque hoje eu atendo muita gente que passa por causa do trabalho. Durante o trabalho. Chefes, assim, sabe? Certo. Que são narcisistas, né? Ou abusam, né? Muito de assim. autoridade. Mas é porque eles também têm problemas, entendeu? Sim, né? Com certeza. E daí tem pessoas que só dela dormir e pensar que vai acordar e vai ter que ir para o trabalho, ela já começa a ter crise, né? Então, a gente vai tratando tudo isso e tem gente que a gente trata que descobre, não, eu posso mais, vou sair desse lugar. Ou tem gente que fala, não, o problema não é meu, a pessoa tem que se tratar. Verdade. Eu vou ficar aqui, Deus que me deu essa oportunidade, né? Então, a pessoa decide. Ela cresce, então, você usa também essas técnicas. E para mim, voltando à minha... que você... Uso todas essas técnicas para mim, para minha família. Eu passei todos pelo atendimento, né? E, inclusive, meu esposo também. E foi muito bom. Que bom. Só faltou os genros. Eu comecei a atender eles, mas não finalizei. Por isso que é muito incrível. Porque a pessoa não precisa te contar tudo, né? Ela faz o processo na cabeça dela, te fala a nota, vai abaixando, né? Sim. E a gente sempre termina a sessão trazendo uma memória de alegria. Eu sempre faço isso. Isso que é importante. Traz agora uma memória de alegria em qualquer tempo da sua vida. Daí a pessoa traz cada memória linda. Ela fala, nossa, eu não lembrava mais disso, né? Então, você vê.
a diferença, né? E hoje eu tô atendendo muito pessoas também de adultério. Olha só. É. Que teve traição. Traição, Mas né? isso a pessoa que cometeu ou a esposa ou o esposo que Os tá... dois casos, estão mas daí eles querem, às vezes, optam por ficar junto, por mas ficam tratar com aqueles aquilo. traumas, Sim. aquela tristeza. E geralmente foram filhos de pais separados. Olha, A maioria. A maioria. Foi. Você vê? Uhum. E tá cometendo os mesmos erros. Os mesmos erros. erros. Que é o que você falou no começo. Sim. Então tem que tratar para não estender isso para os filhos, né? Isso. Mas a respiração, independente, eu faço todos os dias, eu recomendo para você fazer, só vai te ajudar. Eu achei muito interessante que na época, ainda está tendo essa guerra da Ucrânia, né? Sim. Mas no começo, lá no auge, começou a passar um neurocientista falando, dando um depoimento, né? Uma pessoa perguntando para ele: o que as pessoas podem fazer em meio à guerra que não tem nada? Ele, respiração diafragmática. Eu falei, nossa, uau! É parar ali naquele momento que você está muito ansioso, muito fecha nervoso, seus olhos, se der, né? Fica quietinho. Relaxe, puxa o ar. Respira. Enche o abdômen e solta. E daí deixa oxigenar mesmo. Eu falo para os meus filhos, sabe? Oração e respiração. Isso. Né? Os dois. E se você respirar antes de orar, maravilhoso, porque daí você tá bem conectado, né? Aquela coisa sua. Eu sempre falo para meus pacientes, respira antes de orar. Sim. Ora, depois você vai ouvir. É verdade. Tem gente que fala, mas eu falo com Deus, ele não me ouve. Para tudo, né? Para tudo. Porque você foi criado para ter relacionamento. E como você vai ter relacionamento se você não ouve, né? para ouvir. Se você não ouve, então respira. Ora, né? É verdade. Ame sua família, perdoe sempre, né? Isso é muito importante. Isso. E as técnicas, né, que você usa, você também leva a pessoa a esse perdão, que às vezes ela precisa liberar, muito, né? Muito. Que ela precisa, às vezes, se perdoar ou perdoar aquela pessoa que a magoou, que a ofendeu, que a traumatizou no passado. Sim, né? ajuda muito. Então, as técnicas levam a isso também. Isso. E até, você acaba trabalhando até a parte sistêmica, né? Sim. Da constelação familiar à luz da Bíblia, Sim. né? Então, você acaba com a técnica, você vai abordando tanto que trata, né? Às vezes, você nem precisa fazer lá, mas você vai tratando tudo. Então, para sua descendência, para os antepassados e para os que vierem, né? Olha só. Porque você trata passado e você projeta o seu futuro, porque tem gente que já não vive eles não vivem porque são paralisados no passado e tem medo do futuro. Olha que prisão. Olha só. Olha que prisão, né? Que coisa. É. Então, André, a gente teria muitas coisas para conversar, mas o tempo vai correndo. E antes da gente terminar, eu quero que você dê um conselho, né, para as mulheres que estão nos assistindo. Na verdade, espero que não sejam só mulheres que nos assistam hoje, né? Todo mundo que nos assistir. Se você está precisando de terapia, ou para você, ou para alguém da sua família, para uma pessoa que você conhece, um amigo, procurem a Andréia, sabe? Entre em contato com ela através do Instagram dela. Nós vamos deixar o Instagram dela aí para você. Manda uma mensagem no direct. Aí, lá no direct, ela passa o WhatsApp para você conversar ou marcar uma consulta pessoal, se você estiver aqui na cidade de Bauru, porque estamos aqui na cidade de Bauru. E se você estiver em qualquer lugar do mundo, você pode também fazer online com a Andréia. Mas eu queria que a Andréia desse um conselho para aquelas pessoas que estão considerando buscar, né, a terapia para poder lidar com esses desafios, né, emocionais. Então, que conselho que você daria para essa pessoa que ela está buscando, mas ela não sabe como buscar, o que fazer? Que conselho que você daria para essa pessoa? O meu principal conselho é assim, não desista. E não acha que aquilo vai passar sozinho, que você tá ficando louca, que isso não está acontecendo. Não fuja do conflito, né? Então, encare esse problema, ou seja, com você ou com um familiar. Porque, olha, 50% das pessoas que eu atendo
passaram por tentativa de suicídio. Nossa. E muitas vezes você está dormindo do lado da pessoa que tentou e você não Nem sabe, né? Então, esteja mais atento com os seus familiares, com os seus filhos, com os seus amigos, né? Às vezes você pode pensar assim, eu não preciso, mas indica alguém que precisa, Tem né? alguns sinais, assim, tipo, que a pessoa pode ver da outra, o que ela tá falando, alguns pensamentos, tem alguns sinais, aquelas pessoas né? que às vezes elas param de falar muito com você, né? Porque às vezes quando falava, o outro reclama, você fica falando, você fala isso, Então a né? pessoa Alguma começa a coisa assim. ficar excluída, sozinha. Fica mais excluída, sozinha. E tem outros que vão agir normal. Eles nem imaginam. Esse que é o A mais dor tá lá perigoso, dentro, né? Mas daí vai criando o quê? Fibromialgia, né? Desenvolve um câncer, Olha né? só. Então, através da terapia, você se livra, né? De muitas doenças que vêm psicossomáticas, né? Com certeza. Então não negligencie, né? Você mesmo, sua família. Você é o importante, é o primeiro importante, Com né? certeza. Uma coisa que eu falo muito assim, se você tá no avião e vai acontecer alguma coisa, o que o piloto faz? Salva você primeiro. Coloca a máscara. É você primeiro para você poder ajudar o outro. Então você pensa, meu filho, meu marido não vão aceitar fazer terapia, então começa de você. Sim. Muitas vezes eu aconselho assim, começa de você, quem tá mais ali, que tá percebendo, começa você. Sim, né? quem tá percebendo que tá precisando de ajuda, né? Eu tô, rapidinho, eu tô atendendo um paciente. Pode falar. E ele me falou assim, sabe o que eu tô percebendo? Quem precisa de terapia é meu pai e minha mãe. E agora ele já chegou no nível que é verdade. Porque ele já tá ficando bom e agora quem precisa são Olha eles, só, né? que na verdade Daí eu falei, ele tá desse jeito por causa do pai e da mãe. Daí eu falei, sim, então agora nós vamos ter sabedoria e fazer com todo mundo, Sim, né? com Mas certeza. calma aí. Chegamos lá. Sim. Olha só, então é muito importante você começar para depois poder ajudar os outros. Isso. Até maridos. Às vezes as mulheres falam, eu sei que é meu marido, não sei o que, não sei o que. Mas cuidado que às vezes também a gente é espelho. Às vezes você está enxergando no outro o que está em você. Sim. Né? Mas terapia é bom para todo mundo. Com certeza. Eu acho que cada vez... A gente vê os famosos, né? Muitos fazem, né? É verdade. Eu atendo vários influenciadores, né? E que as pessoas nem imaginam que fazem terapia. Uns até falam, né? Eu até gostaria que todos falassem para a pessoa ver a importância, mas alguns escondem, né? E outros falam, né? E quando falam, vem um monte de paciente para mim. E porque mais gente curada. Terapia, as pessoas ainda acham que é aquela coisa como de você ter que deitar e ficar contando a sua vida para outra pessoa, que você falou. E não é nada tanto disso. é que foi feita uma pesquisa, né? Que não é na parte frontal, que é da fala, né? Que elimina os traumas, não. Então tem estudos, né, tudo, né? Ela pode ser desenvolvida isso depois. Desabafa. Não que na nossa terapia a pessoa não fale. Certo. Porque às vezes ela já fica à vontade. Começa e daí a falar. ela, como você falou, de leitura corporal. Eu faço a leitura corporal. Então tem vários tipos de personalidades através que a gente vê do corpo, né? Então a pessoa oral, né? Que é aquela pessoa mais fofinha, né? E o oral, ele gosta muito de falar. Então, às vezes, ele precisa falar. Daí ele vai falar. Ou, às vezes, até uma pessoa quieta, eu me surpreendo. Às vezes, estou atendendo alguém que não fala com ninguém. E aí, comigo fala muito. Tá vendo? Né? Então, isso é a pessoa. Porque depois que aquela dor sai, ela quer falar. Com certeza. Porque aquilo estava lá dentro. Né? Engasgado. Gente, vocês viram como que é importante, né? A terapia. É muito importante essa área, né? Tem tido muitos estudos, né? Tem sido feito muitos estudos sobre isso. Então, a André tem estudado muito sobre isso. É uma área que a gente não pode parar. Não pode parar. Eu tenho feito... Tô fazendo uns 3 cursos juntos, assim, né? De transtornos graves, né? Inclusive, pegando bem firme, assim, em borderline e tal. Me especializando, né? Porque cada hora vai surgindo um novo, né? E você vê das pessoas que são atendidas depois a transformação, sabe? Que bom, isso que daí é você fala assim, né? gente, é isso. Então, você vê que isso é uma missão que Deus te deu, né?
Então, que Deus continue usando a sua vida, né, para você continuar ajudando tantas pessoas como você tem ajudado. Que Deus te dê forças físicas, te dê sabedoria sempre, né, para você conduzir a sua casa, a sua família, para você ajudar seus pacientes, né, porque são muitos desafios, né, como mãe, como dona de casa, porque, gente, a Andréia faz de tudo lá na casa dela. Então, eu sei que é difícil, né, conciliar toda a família, os filhos, a casa, o trabalho, mas que Deus continue te capacitando, te dando força. É só Ele. Né? Só Deus eu falo, que nos capacita. quando eu vejo uma coisa muito grande, assim, até para fazer mesmo em casa, eu falo, e eu olho, não tem ninguém para ajudar, daí eu falo, Deus, graças a Deus, eu não tô sozinho. O Senhor é tudo e o Senhor tá comigo. É isso aí, pronto. É isso aí, vamos lá. É isso aí, Ideia, mas muito obrigada. Eu tô chamando ela de Ideia porque é íntima, é minha amiga. Sim. Né? Mas obrigada, Andréia, pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo, né? Eu teria muitas coisas para te perguntar, porque esse assunto é muito amplo, né? A gente teria, assim, poderia ficar aqui umas 2, 3 horas conversando, é verdade. né? Mas eu acredito que um pouquinho aí que você falou vai ajudar muita gente que está se sentindo desse jeito, né? Com problemas de medos, de ansiedade, traumas, como você falou, até dores psicossomáticas, né? Porque a pessoa vai no médico, não descobre o que ela tem, mas ela tem dores, né? Muitos problemas, e ela não descobre e tá tudo ligado no emocional. Então, se você está passando por isso, entre em contato com a Andréia, gente. É muito importante tratar isso para que, de uma vez por todas, você consiga ter uma vida melhor. Você não tem que ficar só sobrevivendo, você tem que viver, sabe? Porque a vida, ela é maravilhosa e nós temos que viver cada dia intensamente, temos que viver com alegria, acordar todos os dias e estar feliz por acordar. Gratidão, né? Ter gratidão no coração. Graças a Deus por mais um dia. E você falar para Deus, Deus, o que tem para esse dia? O que eu vou fazer no dia de hoje, né? E que aquele dia seja um dia relevante na sua vida. Não tem que, mais um dia. Não, você tem que viver, não só sobreviver. Então, é muito importante fazer a terapia. Se você não consegue se livrar de tudo isso, tem pessoas que conseguem, às vezes, sozinhas, né? Com a ajuda de um familiar, com a ajuda mesmo espiritual, né? Através da busca incessante ali com Deus, a pessoa consegue viver com esses traumas, com essas dificuldades. Mas tem outras pessoas que não conseguem. E por isso que Deus levantou profissionais, né, como a Andréia, pessoas que estudam para poder ajudar vocês, né? Uma coisa que eu estou planejando, já estudando, né, é fazer uma forma disso se tornar acessível para todo mundo. Com certeza. Até quem não tem condições financeiras, com certeza, né? Com certeza. Porque às vezes eu vejo que posso ajudar, então eu tenho, assim, algumas coisas que eu consigo fazer, né? Alguns gratuitos também, né? E então eu estou fazendo como se fosse criando convênios tipo mensais, umas coisas assim, para facilitar, para poder ajudar as pessoas. E me perguntaram assim, né? Como vem a alegria? A alegria vem sorrindo. É verdade. Então, se você não sorrir, abre seu rosto, sabe? Tira essa carranca aí que muitas vezes você tem. Sorria. Mas vão pensar que eu sou boba. Não importa. Deixa. A porta da alegria é o sorriso. É verdade. Então, sorria. É verdade. É isso aí. Eu sempre digo que a alegria da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos, né? Sim. Então, começa pensando, né? Eu posso, né? Eu vou conseguir. Mais um dia de vida. Eu vou lutar. Deus vai me dar força. Mostre os dentes aí, né? Sorria e vai para cima. Lute, tá? Não desista, não. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada. Vamos ter outras conversas. Outro dia eu trago você aqui para a gente conversar mais sobre isso, porque é um tema muito importante. Alguns temas específicos também. Alguns temas específicos. É um tema muito abrangente que dá para a gente conversar bastante. A parte do luto também, isso, que muita gente sofre. Muito importante falarmos sobre isso, mas vão haver outras oportunidades, tá bom? Então, manda um beijão aí para todo mundo, para os familiares, para todo mundo que está te assistindo. Eu agradeço, né? Você que está me assistindo, espero que tenha servido. E lembra do link para eu fazer a sua avaliação, né?
de forma gratuita e poder te ajudar mais um pouco. É isso aí. Tá bom? E agradeço o apoio de toda a minha família, meu esposo, Ralph, Alex, Helena, Alexandre, Heitor, né? A Ana, minha nora, meu netinho Benjamin, o que vai vir ainda que nós não sabemos o nome, né? E os meus genros, né? Samuel, Gabriel, os meus lindos genros, né? Resposta de oração. Verdade. A Júlia também, namorada do Alê. E a Ana, né? Não tenho o que falar da Ana, né? Amiga, incrível, assim. Deus é muito bom. Ter uma família maravilhosa. Sim. Com certeza. Então, um abraço. Deus abençoe você, Ideia. Tá Muito bom? obrigada. Gente, muito obrigada por ter nos assistido. Nos acompanha aí, fique ligado que semana que vem tem mais, temos mais entrevistas aí, temos sempre trazido temas muito importantes relacionados à saúde da mulher, você não pode perder. Então esse foi mais um podcast, Elas por Elas, um podcast só delas, aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV. Um abraço e Deus te abençoe. Tchau, tchau.